Você já parou para pensar em quantos deuses já existiram na história da humanidade? Figuras poderosas, de nomes exóticos, templos imponentes e cultos fascinantes que prometiam proteção, prosperidade e poder. Mas e se eu te dissesse que muitos desses deuses foram desafiados, ridicularizados e derrotados por um Deus invisível, cujo poder transcende tudo o que você pode imaginar? Nesta jornada, vamos explorar os falsos deuses que povoaram o Egito, Canaã, e Roma, entender suas histórias, origens, crenças e, principalmente, como eles influenciaram o povo de Deus. Prepare-se para descobrir curiosidades que quase ninguém percebe, como uma estátua caída diante da Arca da Aliança, ou as 10 pragas que mostraram que os deuses egípcios não tinham poder real. Será que você conseguiria resistir à sedução de um Deus que promete tudo e entrega nada? Fique comigo neste vídeo, pois cada detalhe, cada narrativa e cada curiosidade foi selecionada para te transportar no tempo e fazer você entender, de forma envolvente e profunda, como o Deus de Israel se mostrou único, soberano e inabalável diante de todos os falsos deuses da história. Ao final, você verá que conhecer essas histórias não é apenas sobre religião, é sobre poder, influência, cultura e a luta eterna entre o visível e o invisível. Você já parou para pensar como um povo pode se deixar fascinar por uma figura que promete controlar a chuva, a fertilidade e o destino de suas colheitas? Baal era exatamente isso para os cananeus, a personificação da força da natureza, capaz de garantir prosperidade ou devastação com um simples gesto. Suas histórias aparecem entre os livros de Juízes, Reis e Jeremias, sempre como uma sombra ameaçadora para o povo de Deus. Imagine como era a vida das aldeias cananeias, dependendo da chuva e da fertilidade do solo, enquanto Baal era cultuado com altíssimos níveis de fervor e temor. Não é à toa que Israel, ao entrar em Canaã, se viu constantemente atraído para seus altares, mesmo com a orientação divina clara. É curioso pensar, será que os israelitas viam Baal como uma ameaça real ou apenas como uma tentação irresistível? Baal não era apenas um deus da fertilidade, ele era também o senhor das tempestades, um símbolo da força imprevisível da natureza. Suas representações variavam, mas frequentemente incluíam raios e relâmpagos, evidenciando seu poder destrutivo. É fascinante perceber que os profetas muitas vezes descrevem Baal de forma quase caricata, enfatizando sua impotência frente ao Deus de Israel. Mas ainda assim, ele conseguia capturar corações e mentes. E aí entra uma questão que intriga até hoje. Por que seres humanos se voltam para algo que não é palpável, que não oferece garantias, apenas promessas e rituais complexos? O culto a Baal era, em grande parte, marcado por rituais que envolviam sacrifícios, oferendas e cerimônias de fertilidade. Não eram meros rituais. Eram eventos que definiam o calendário social e agrícola das cidades cananeias. Imagine as festas, os cânticos e os sacerdotes guiando o povo em procissões que misturavam fé, medo e expectativa. Essas práticas tinham
um impacto direto na vida de todos, desde o agricultor até o rei, e provocavam tensões quando Israel tentava permanecer fiel ao único Deus. Já parou para pensar como uma festividade pode se tornar tão sedutora que parece mais real do que a própria fé? A influência de Baal sobre o povo de Deus é constantemente retratada como um desafio à fidelidade de Israel. O rei Acabe e a rainha Jezabel são exemplos emblemáticos, trazendo o culto de Baal para dentro do próprio palácio. E não se trata apenas de política ou controle social. A narrativa bíblica deixa claro que havia uma batalha espiritual e cultural em jogo, um embate entre tradições antigas e a revelação divina. É intrigante perceber como figuras humanas podem amplificar a presença de um falso Deus, tornando-o quase tangível para todos ao redor. Curiosidades arqueológicas complementam a narrativa bíblica. Estatuetas de Baal, inscrições e altares, encontrados em sítios de Canaã, confirmam a magnitude de sua adoração. Isso nos permite enxergar além do texto sagrado, percebendo o quanto o mito se entrelaçava com a vida cotidiana. Não é fascinante imaginar que cada pedra, cada altar, contava histórias de medo, devoção e esperança, e que tudo isso moldava a percepção do povo sobre o divino? O conflito entre Baal e o Deus de Israel é também um convite à reflexão sobre poder e autoridade. Elias, no Monte Carmelo, confrontando os profetas de Baal, é talvez a narrativa mais emblemática, mostrando que a fé ativa, mesmo em meio a dúvidas e provações, pode desafiar o que parece invencível. Quem assistisse àquele duelo imaginaria que estava testemunhando mais do que um combate religioso. Era uma batalha de ideais, crenças e narrativas que moldariam gerações. Será que os espectadores da época perceberam a magnitude desse momento, ou apenas a tensão do fogo caindo sobre o altar? O impacto de Baal não se restringiu à época bíblica. A influência cultural e simbólica atravessou séculos. Muitos estudiosos analisam a persistência de cultos sincréticos e tradições locais que, de alguma forma, ecoam antigos rituais de Baal. É impressionante perceber como uma figura que já deveria estar relegada à história consegue deixar rastros tão profundos na memória coletiva. Isso nos leva a refletir. Até que ponto nossa história é moldada por aquilo que tememos e veneramos? Você já ouviu falar de uma deusa que unia em si a fertilidade e a guerra, o prazer e a destruição? Essa era Astarte, também chamada de Ashtoreth, figura central no panteão fenício e cananeu. Ela não era apenas uma divindade feminina comum, era o reflexo da dualidade do ser humano, capaz de inspirar tanto devoção quanto medo. Seu culto estava repleto de símbolos de sexualidade, fertilidade e poder, e mesmo assim conseguiu penetrar no meio do povo de Israel, atraindo corações e mentes em busca de respostas rápidas para a prosperidade e vitórias militares. E aqui cabe a pergunta: como uma deusa estrangeira conquistou tanto espaço entre aqueles que tinham o Deus de Israel como guia? O fascínio por Astarte estava diretamente ligado à promessa de fertilidade abundante, tanto nos campos quanto no ventre das mulheres. Em uma sociedade agrícola,
A esperança de colheitas prósperas e famílias numerosas era o maior desejo coletivo. As cerimônias dedicadas a ela frequentemente envolviam práticas sexuais ritualísticas, acreditando-se que isso agradava a deusa e trazia fertilidade ao povo. Isso não é apenas curioso, é revelador. Mostra como o ser humano é capaz de espiritualizar até os aspectos mais íntimos da vida, transformando-os em cultos e cerimônias. Mas será que essa forma de adoração não refletia também uma busca desesperada por segurança em um mundo instável? Astarte não era apenas a deusa da fertilidade. Sua faceta guerreira a tornava ainda mais temida e reverenciada. Soldados e reis clamavam por sua intervenção em batalhas, acreditando que ela poderia conceder vitória ou derrotar inimigos. Esse aspecto militar explica, em parte, como sua adoração conseguiu se enraizar até mesmo em regiões dominadas por Israel. Pense nisso. Enquanto os israelitas eram instruídos a confiar em Deus para cada batalha, vizinhos recorriam a Astarte, e isso criava um contraste sedutor, como se houvesse um atalho para vencer guerras. Na Bíblia, Astarte aparece como uma ameaça constante. Em 1 Reis e 2 Reis, vemos que reis de Israel se deixaram influenciar por seu culto, permitindo que altares fossem erguidos e práticas estranhas ao povo de Deus fossem incorporadas à vida cotidiana. Isso não era apenas idolatria, era a diluição da identidade espiritual de um povo escolhido. O perigo não estava apenas nos rituais em si, mas na mentalidade que eles geravam. A ideia de que era possível misturar o sagrado com o profano e ainda assim agradar a Deus. Curiosamente, inscrições arqueológicas e textos fenícios reforçam a imagem de Astarte como uma das divindades mais influentes do Antigo Oriente Médio. Representações dela trazem símbolos de lua, estrelas, armas e até barcos, mostrando sua amplitude como deusa dos mares, da guerra e da fertilidade. É impressionante perceber que uma única figura conseguia reunir tantos elementos simbólicos, sendo capaz de atrair não só os povos locais, mas também curiosos de outras regiões. E aí surge a pergunta: será que a fascinação por Astarte não estava justamente no fato de ela oferecer respostas para múltiplas áreas da vida? A presença dessa deusa também revela como o povo de Israel enfrentava um desafio constante de identidade. Por um lado, havia a revelação de um Deus único, invisível e absoluto. Por outro, deuses tangíveis, representados por estátuas e rituais visíveis que mexiam com os sentidos e despertavam emoções fortes. O conflito não era apenas religioso, mas também psicológico e cultural. Imagine o impacto de viver em uma sociedade onde vizinhos celebravam festas exuberantes para uma deusa que prometia vitória e fertilidade, enquanto a fé em Deus parecia exigir silêncio, disciplina e confiança invisível. Quem você acha que o coração humano tenderia a seguir em momentos de crise? O mais intrigante é como Astarte se conecta a tradições de outras culturas. Na Mesopotâmia, ela se assemelha a Ishtar. No Egito, a deusa Ísis apresenta traços parecidos. Essa fusão de atributos mostra como antigas civilizações compartilhavam ideias religiosas
criando uma espécie de rede de crenças que se espalhava com o comércio, as guerras e as migrações. Isso explica por que o nome de Astarte ressurge em diferentes contextos, sempre com um poder simbólico que ultrapassava fronteiras. Você já percebeu como uma ideia pode viajar séculos e ainda permanecer viva, mesmo em formas diferentes? Agora, quero que você participe comigo. Se estivesse no lugar dos israelitas, cercado por nações que veneravam uma deusa poderosa como Astarte, você resistiria ou se deixaria seduzir pela promessa de fertilidade, amor e vitórias? Escreva aí nos comentários a sua opinião, porque essa reflexão pode abrir uma discussão fascinante sobre como crenças externas influenciam nossa visão do mundo até hoje. Imagine a cena: uma estátua imensa, feita de bronze, com braços estendidos e um fogo ardente em seu interior. Diante dela, famílias inteiras levavam seus filhos para oferecer como sacrifício. Esse era o culto a Moloque, uma das práticas mais perturbadoras já descritas na história bíblica. Diferente de Baal e Astarte, que prometiam fertilidade e vitória, Moloque exigia o preço máximo, a vida das crianças. Em Levítico, a proibição é clara e severa: jamais oferecer descendência a Moloque. Mas por que, afinal, alguém cederia a uma prática tão cruel? O que levava pais e mães a acreditarem que entregar seu filho ao fogo poderia garantir proteção ou prosperidade? As origens de Moloque estão ligadas aos povos cananeus e amonitas, que acreditavam que sua fúria só poderia ser aplacada com sacrifícios humanos. O próprio nome Moloque carrega o sentido de rei, representando uma figura soberana que exigia lealdade total. O fogo era o elemento central de seu culto, e a imagem de crianças passando pelo fogo se tornou um símbolo de abominação diante de Deus. Ao ler essas narrativas, é impossível não sentir um nó na garganta. Como sociedades inteiras poderiam aceitar que a vida de inocentes fosse uma moeda de troca espiritual? Em 2 Reis, vemos como até mesmo reis de Israel, como Acás e Manassés, se envolveram com essa prática. Isso mostra que não era algo distante ou restrito a nações pagãs. A tentação de agradar Moloque chegou ao coração de Jerusalém. O texto bíblico denuncia com veemência esse tipo de adoração, classificando-a como profanação do nome de Deus. Mais do que idolatria, era uma afronta à própria santidade da vida. E aqui surge uma pergunta incômoda: até que ponto o ser humano pode ir em busca de segurança, mesmo que isso signifique sacrificar aquilo que lhe é mais precioso? A arqueologia e registros históricos reforçam a realidade desse culto. Escavações em lugares como Cartago revelaram urnas contendo restos de ossos infantis, interpretados por muitos estudiosos como evidências de sacrifícios humanos associados a Moloque. Essas descobertas não só confirmam as descrições bíblicas, mas também acrescentam um peso real à narrativa. Não estamos falando apenas de lendas, mas de práticas que marcaram sociedades inteiras. E isso nos leva a refletir: será que a Bíblia não nos alerta justamente sobre os perigos de transformar fé em algo manipulável e violento? O simbolismo de Moloque é tão forte que seu nome atravessou séculos,
como metáfora de sistemas que devoram vidas em nome de poder ou prosperidade. Muitos escritores e pensadores o usaram para criticar ideologias, governos ou práticas sociais que exploram os mais frágeis. A figura de Moloque se tornou quase um arquétipo do mal institucionalizado, algo que vai além do campo religioso e alcança a ética e a filosofia. Não é curioso como um falso deus da antiguidade ainda é lembrado como referência para injustiças modernas? Dentro do contexto bíblico, Moloque representa a linha mais extrema da idolatria, aquela que não apenas corrompe a fé, mas destrói a própria vida. Por isso, os profetas levantaram a voz contra esse culto, chamando o povo de volta à fidelidade a Deus. Era uma questão de identidade, de sobrevivência espiritual e social. Afinal, um povo que sacrifica seus filhos perde também seu futuro. Já pensou na gravidade desse ponto? Ao adorar Moloque, os israelitas estavam literalmente queimando suas próprias promessas e gerações. Essa narrativa também mostra como a idolatria pode ser sedutora, mesmo quando cruel. O desejo de garantir prosperidade, segurança ou vitória pode levar pessoas a práticas impensáveis. E se olharmos bem, essa é uma tentação universal, não apenas do passado. Quantas vezes sociedades modernas também sacrificam inocentes em nome do progresso, do poder ou da estabilidade? A história de Moloque nos provoca a encarar de frente uma verdade desconfortável. O coração humano é capaz de tudo quando busca soluções rápidas para problemas profundos. Por isso, o alerta bíblico contra Moloque não é apenas uma nota histórica, mas um aviso atemporal. Ele nos lembra de que a vida é sagrada e que nenhum ídolo, por mais sedutor que pareça, pode justificar a perda do que é essencial. A história de Moloque ecoa como um grito contra a idolatria em sua forma mais brutal, convidando cada geração a refletir sobre quais sacrifícios está disposta a fazer. E você já parou para pensar quais são os Moloques que nossa sociedade ainda alimenta? Chemosh, o deus nacional dos Moabitas, é uma figura menos conhecida do que Baal ou Moloque, mas não menos impactante na história bíblica. Descrito em 1 Reis e 2 Reis, ele aparece como o protetor dos Moabitas, um deus da guerra e da vingança, que exigia completa devoção de seu povo. A Bíblia narra que em momentos de crise, como no cerco de Moabe pelos israelitas, o rei Mesa sacrificou seu próprio filho ao deus Chemosh para tentar reverter a derrota. Esse ato extremo revela não apenas a crueldade dos rituais, mas também a intensidade da fé depositada nesse Deus. E aqui cabe uma reflexão. Até onde uma sociedade pode ir quando acredita que sua sobrevivência depende de agradar uma divindade? Os moabitas viam Chemosh como o verdadeiro dono de suas terras e protetor de sua identidade nacional. Ele não era um deus distante, mas sim uma figura ativa em suas batalhas e conquistas. Essa percepção explica por que Israel enfrentava tantas dificuldades ao confrontar esse povo. A devoção a Chemosh era também uma questão de patriotismo. Servir a esse Deus era sinônimo de defender a pátria. E isso nos leva a uma curiosidade fascinante. Quantas vezes religiões antigas misturavam o divino com a política,
criando uma espécie de aliança inseparável entre fé e governo. Arqueólogos descobriram a famosa Estela de Mesa, um monumento moabita que menciona Quemosh como o responsável pelas vitórias e derrotas do povo. Esse achado é uma das confirmações mais importantes fora da Bíblia sobre a existência desse culto. No texto da Estela, o rei agradece a Quemosh por ajudá-lo a derrotar Israel, apresentando-o como um Deus ativo e vingativo. Esse documento histórico dá um peso impressionante às narrativas bíblicas, mostrando que não se trata apenas de relatos teológicos, mas de registros que dialogam com evidências concretas. O culto a Chemosh, segundo os relatos, envolvia sacrifícios humanos e rituais sangrentos, especialmente em tempos de guerra. Diferente de deuses da fertilidade, Chemosh estava mais ligado ao poder e à violência. Sua imagem estava conectada à ideia de vitória a qualquer custo, mesmo que esse custo fosse a vida de inocentes. Essa característica o torna uma figura emblemática do que poderíamos chamar de Deus tribal, protetor exclusivo de um povo em oposição a todos os outros. Não é intrigante como sociedades antigas moldavam seus deuses de acordo com suas próprias necessidades e medos? Na Bíblia, a influência de Chemosh sobre Israel aparece como uma ameaça constante. Reis como Salomão, em momentos de fragilidade política, acabaram permitindo a construção de altares a esse Deus, levando o povo a experimentar mais um capítulo de sincretismo religioso. Esse detalhe mostra como a tentação de adotar práticas estrangeiras não estava apenas nas festas sedutoras de Baal ou Astarte, mas também na força política de divindades como Chemosh. É como se a idolatria tivesse várias faces, algumas atraindo pelo prazer, outras pelo medo e ainda outras pelo poder. O impacto do culto a Chemosh vai além de seu próprio povo. Ele representa o perigo de colocar a pátria ou a política acima da verdade espiritual. O sacrifício humano realizado pelo rei Mesa é o exemplo mais radical disso. Uma vida entregue em nome de uma vitória nacional. Ao ler essa história, é impossível não pensar nas vezes em que a humanidade, ao longo dos séculos, sacrificou inocentes em nome de ideologias, guerras e ambições políticas. Será que o culto a Chemosh já não estava antecipando práticas que continuariam em diferentes formas na história? Outro aspecto fascinante é como Chemosh revela o contraste entre o Deus de Israel e os deuses estrangeiros. Enquanto o Senhor proibia sacrifícios humanos e valorizava a vida, Chemosh exigia sangue e morte. Essa oposição deixava claro para Israel que seguir outros deuses não era apenas uma questão religiosa, mas também uma escolha ética e moral. Era escolher entre um Deus que preserva a vida e falsos deuses que a consomem. Você percebe como esse contraste reforça a mensagem central das Escrituras? No fim, Chemosh permanece como um símbolo de idolatria que se confunde com patriotismo e violência. Sua história mostra que nem sempre os falsos deuses surgem pela sedução do prazer, mas muitas vezes pela promessa de poder e proteção nacional. Esse tipo de idolatria é ainda mais perigoso, porque se veste de causa nobre. A Bíblia, ao denunciar Chemosh,
não apenas expõe um falso Deus, mas alerta contra a tentação de sacrificar valores essenciais em nome de vitórias passageiras. E você, já parou para pensar quantas vezes a história da humanidade repetiu esse mesmo padrão? Dagon é uma figura que intriga tanto estudiosos quanto leitores da Bíblia. Ele aparece como o Deus nacional dos filisteus, um povo que foi rival constante de Israel. A primeira imagem que muitos têm dele vem da narrativa em 1 Samuel, quando a Arca da Aliança é capturada e levada para o templo de Dagon. O episódio é marcante. Ao amanhecer, a estátua do Deus estava caída diante da arca, como se reconhecesse a superioridade do Deus de Israel. Essa cena não é apenas simbólica. Ela é uma declaração clara de que nenhum ídolo, por mais temido, pode se manter de pé diante da presença divina. Mas afinal, quem era Dagon e por que sua adoração tinha tanto peso entre os filisteus? A origem de Dagon remonta a tradições mesopotâmicas e cananeias, onde ele era identificado como um deus da agricultura responsável pelo grão e pela fertilidade da terra. Essa associação com o sustento diário tornava sua adoração vital para as comunidades que dependiam de colheitas. Com o tempo, Dagon também passou a ser visto como um deus da guerra, refletindo a natureza combativa dos filisteus. Essa dualidade de fertilidade e violência o colocava no centro da vida social, unindo o alimento da mesa e a espada do campo de batalha. É interessante notar como muitos deuses antigos carregavam essa mistura de funções, refletindo os maiores anseios de seus povos. A arqueologia e textos extrabíblicos confirmam que Dagon tinha templos importantes em cidades como Gaza, Asdod e Bet-Dagon, reforçando seu papel central entre os filisteus. Esculturas e inscrições o representavam de formas variadas, algumas sugerindo características humanas misturadas a aquáticas, talvez em associação com peixes ou com o mar. Essa ligação marítima faz sentido, já que os filisteus eram conhecidos como um povo ligado ao comércio costeiro e às invasões navais. Será que essa iconografia foi um reflexo de sua própria identidade cultural? O episódio da Arca da Aliança diante de Dagon é talvez a passagem mais famosa envolvendo esse deus. Os filisteus acreditaram que capturar a arca era sinal de vitória de seu Deus sobre o Deus de Israel. No entanto, o desfecho foi irônico. A estátua de Dagon caiu 2 vezes diante da arca, quebrando-se em pedaços. Essa narrativa não só ridiculariza o ídolo, como também reforça o poder do Deus de Israel, mostrando que mesmo fora de sua terra, sua presença se manifesta. Não é intrigante como os relatos bíblicos usam símbolos visuais tão fortes para afirmar a supremacia divina? A adoração a Dagon também mostra o quanto a idolatria estava enraizada na política e no militarismo. Os filisteus não viam apenas um Deus protetor espiritual, mas uma fonte direta de poder em suas batalhas. Em guerras contra Israel, era comum que invocassem o nome de Dagon como seu amparo. Essa relação entre fé e guerra nos faz pensar em quantas vezes ao longo da história deuses foram invocados para justificar conflitos. Será que a fé, quando distorcida, não se torna uma arma ainda mais perigosa?
Os contrastes entre Dagom e o Deus de Israel são evidentes. Enquanto o Senhor se apresentava como invisível, transcendente e absoluto, Dagom era representado por uma estátua vulnerável, sujeita ao tempo e ao acaso. Esse contraste aparece de forma brilhante no texto bíblico, quando o ídolo cai diante da arca, como se fosse uma dramatização do que significa confiar em algo criado pelas próprias mãos humanas. Essa cena ressoa até hoje como um lembrete da fragilidade dos ídolos, sejam eles antigos ou modernos. Curiosamente, mesmo após a derrota diante da arca, Dagom continuou sendo venerado pelos filisteus, mostrando como a idolatria é persistente, mesmo diante de evidências contrárias. Essa obstinação é um reflexo da natureza humana, que muitas vezes prefere manter tradições e símbolos, ainda que ineficazes, em vez de abraçar uma verdade transformadora. Essa atitude levanta uma questão profunda. Por que o ser humano se apega a ídolos, mesmo quando eles se mostram incapazes de responder? No fim, Dagom simboliza a luta entre o visível e o invisível, entre a estátua de pedra e o Deus vivo. Sua história é mais do que uma curiosidade arqueológica. É um testemunho do embate cultural e espiritual entre Israel e seus vizinhos. Cada vez que os filisteus erguiam altares a Dagom, os israelitas eram desafiados a lembrar que sua força vinha de um Deus que não podia ser esculpido nem controlado. E essa é talvez a grande lição dessa narrativa. Quando confiamos em algo criado por nossas mãos, cedo ou tarde veremos suas falhas. Mas quando confiamos em algo maior, o que parece frágil pode se tornar inabalável. Quando falamos em falsos deuses que mais impactaram a história bíblica, o Egito não pode ser deixado de lado. Afinal, o povo de Israel viveu séculos em contato direto com esse império, absorvendo e confrontando sua cultura. O Egito era uma civilização grandiosa, marcada por rios de conhecimento, pirâmides que atravessaram milênios e uma religião complexa. Seus deuses não eram meras figuras. Eram considerados sustentáculos do cosmos, forças que mantinham a ordem do universo. O faraó em si era tido como uma divindade viva, uma ponte entre os homens e o panteão celestial. E aqui surge a pergunta: como resistir a um sistema tão poderoso e fascinante sem se deixar influenciar? Entre os principais deuses egípcios estavam Ra, o deus do sol e criador; Osíris, ligado à vida após a morte; Ísis, símbolo de maternidade e magia; e Horus, o deus falcão, protetor da realeza. Cada divindade possuía rituais específicos, templos monumentais e sacerdotes que mantinham vivo o culto. Imagine um hebreu vivendo em meio a essa atmosfera de grandiosidade, cercado de cerimônias luxuosas e símbolos impressionantes. Seria quase impossível não sentir uma mistura de curiosidade e fascínio. E aqui está a chave. Os deuses egípcios não eram apenas crenças religiosas, mas peças fundamentais da vida política, social e cultural, tornando-os uma tentação constante diante de um povo chamado a servir apenas ao Deus invisível. Choque entre o Deus de Israel e os deuses do Egito se tornou evidente nas 10 pragas descritas no livro do Êxodo. Cada praga
mais do que um simples desastre natural, era uma afronta direta a uma divindade egípcia. O Nilo, transformado em sangue, desafiava Hapi, o deus das águas. As trevas que cobriram a terra afrontavam Ra, o deus Sol. Até mesmo os animais, como rãs e gafanhotos, eram símbolos religiosos, e vê-los transformados em instrumentos de juízo mostrava que o poder do Senhor estava acima de todas aquelas divindades. Era como se, uma a uma, as máscaras dos ídolos fossem arrancadas diante dos olhos dos hebreus e dos egípcios. Esse embate deixou marcas profundas. Mesmo após a saída do Egito, o coração do povo carregava memórias e tentações herdadas daquela cultura. Basta lembrarmos que, no deserto, ao se sentirem abandonados, os israelitas fabricaram o bezerro de ouro, uma prática que dialogava diretamente com cultos egípcios, nos quais o touro Apis era venerado como manifestação divina. Não era apenas um ato de desobediência, mas uma prova de como a mentalidade egípcia havia penetrado fundo na alma do povo. A idolatria não era apenas um erro, era um reflexo daquilo que haviam vivido de perto. Os registros históricos e arqueológicos confirmam a grandiosidade da religião egípcia. Papiros, inscrições em paredes e tumbas revelam orações, hinos e rituais dedicados às divindades. O Livro dos Mortos, por exemplo, mostra como os egípcios acreditavam que cada detalhe da vida estava conectado ao destino da alma após a morte. Esse sistema não era apenas superstição, mas uma cosmovisão completa que explicava o universo. Diante disso, podemos compreender melhor o peso espiritual e psicológico que Israel enfrentava ao viver sob essa influência. Como se manter fiel ao Deus invisível quando tudo ao redor exaltava o visível, o palpável, o monumental. O mais intrigante é que em vários momentos os profetas lembraram Israel de que não deveriam retornar ao Egito, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. O Egito virou símbolo de escravidão e idolatria, um lembrete constante de onde Deus os havia tirado. No entanto, a tentação de voltar sempre rondava. É como se, no coração humano, permanecesse uma saudade daquilo que brilha aos olhos, mesmo sendo vazio de verdade. Essa tensão nos mostra o quanto o fascínio pelos deuses egípcios não foi apenas uma questão histórica, mas também uma metáfora da luta contínua entre fé verdadeira e seduções culturais. Vale ainda destacar que alguns livros apócrifos reforçam essa narrativa. Escritos judaicos posteriores mostram críticas afiadas à idolatria egípcia e descrevem como os sábios de Israel enxergavam aquele panteão como um inimigo espiritual. Para eles, cada estátua de pedra ou ouro não passava de uma obra humana, sem vida, incapaz de falar, ouvir ou salvar. Essa visão contrastava diretamente com a força simbólica dos deuses egípcios, criando um conflito entre aparência e realidade. Mais uma vez, a mensagem era clara. Por mais impressionante que fosse a religião do Egito, ela não podia resistir diante do poder do Deus de Israel. Assim, quando olhamos para trás, entendemos que o embate contra os deuses do Egito não foi apenas um episódio no passado, mas uma batalha de cosmovisões. Era a luta entre a fé em um Criador único e a multiplicidade de ídolos que prometiam segurança,
prosperidade e poder. Essa guerra espiritual não terminou com a travessia do Mar Vermelho. Ela continuou dentro do coração humano, ecoando através dos séculos. E talvez a grande questão seja, se aqueles que viram com os próprios olhos as pragas e os milagres ainda sentiram a tentação de se curvar diante dos falsos deuses, como nós reagiríamos em seu lugar? Era impossível ignorar que ao longo da história bíblica, o povo de Israel muitas vezes cedia a uma tentação que parecia pequena à primeira vista: a mistura. Não se tratava apenas de abandonar o Deus de Abraão, mas de somar outros cultos, como se fosse possível servir a dois senhores. Esse processo, conhecido como sincretismo, corroía as bases da fé e fazia com que os mandamentos se tornassem meras palavras sem força prática. O povo achava que podia adorar o Deus verdadeiro e, ao mesmo tempo, acender incenso a Baal ou dançar nos festivais de Astarote. Mas seria mesmo possível dividir a devoção sem que houvesse consequências graves? Os livros proféticos registram como essa mistura se espalhou pelas aldeias, cidades e até nos palácios. Os reis, influenciados por alianças políticas, aceitavam símbolos estrangeiros e, assim, altares estranhos surgiam lado a lado com o templo do Senhor. Era uma imagem de contraste. De um lado, o incenso que subia ao céu em honra ao Deus de Israel. Do outro, sacrifícios a deuses que exigiam práticas contrárias à lei, incluindo rituais cruéis. O coração dividido começava a não perceber mais a diferença entre o santo e o profano. Isso não soa curioso? Como alguém podia crer que dois deuses rivais se satisfariam sendo honrados no mesmo espaço? O profeta Elias, no Monte Carmelo, resumiu o dilema em uma frase impactante: "Até quando cocheareis entre dois pensamentos?" Essa cena mostra claramente como a indecisão do povo não era apenas teológica, mas existencial. O sincretismo enfraquecia a identidade espiritual de Israel e comprometia sua missão de ser luz para as nações. É como se, na tentativa de agradar a todos, o povo acabasse por não agradar a ninguém. Aquele episódio trouxe à tona uma verdade que ecoa até hoje. Não existe neutralidade quando se trata de fé. E a mistura apenas mascara o vazio de uma decisão não tomada. Esse sincretismo também se estendia às práticas do dia a dia. Festas populares ganhavam contornos religiosos. Objetos de devoção passavam de uma cultura para outra. E tradições estrangeiras eram reinterpretadas como se pudessem coexistir com a fé bíblica. As gerações seguintes cresciam sem discernir o que realmente vinha da revelação divina e o que era influência externa. Assim, criava-se um ciclo quase invisível, onde a mistura se tornava hábito e o hábito virava costume. O povo nem percebia mais que estava distante do seu próprio Deus. Já parou para pensar em como os hábitos podem moldar silenciosamente o destino de uma nação? Outro detalhe marcante é que o sincretismo raramente começava de forma abrupta. Era sutil. Um casamento entre famílias de povos diferentes, um tratado político, uma troca comercial, um gesto de tolerância em nome da paz. Pouco a pouco, os deuses estrangeiros entravam nas casas. Os rituais eram adaptados e a consciência era anestesiada.
A mistura parecia inofensiva, mas aos olhos dos profetas era como veneno derramado em um rio puro. E esse veneno se espalhava sem barreiras, levando as pessoas a crer que estavam sendo modernas e abertas, quando na verdade estavam apenas repetindo erros antigos. O livro de Jeremias mostra a tristeza de Deus ao ver seu povo queimando incenso à rainha dos céus. O profeta denunciava com lágrimas essa infidelidade, pois entendia que não era apenas uma questão de culto, mas de identidade. Ao honrar deuses estranhos, Israel negava sua própria história, esquecia o Êxodo, deixava de lado o pacto do Sinai. E é aqui que a curiosidade se torna revelação. Os falsos deuses não apenas substituíam o Deus verdadeiro, mas reescreviam a memória do povo, criando uma narrativa alternativa que os afastava de sua vocação. Isso não é intrigante? Nos livros apócrifos, essa crítica ao sincretismo também aparece de maneira intensa. Escritos posteriores ressaltam como os judeus, exilados em terras estrangeiras, enfrentavam o desafio de preservar sua fé em meio a culturas dominadas por deuses múltiplos. E resistência não era fácil, e muitos cediam ao peso da pressão social. Essa tensão revela que o sincretismo não é apenas uma questão do passado distante, mas um conflito constante na história da religião. Como se manter fiel em um mundo cheio de vozes que dizem tudo é igual, tudo é relativo? Essa pergunta atravessa os séculos e continua provocativa. O perigo do sincretismo está justamente na sua aparência de harmonia. Parece paz, mas é confusão. Parece respeito, mas é abandono. Parece união, mas é dissolução. A história bíblica nos mostra que a mistura de crenças sempre resultava em decadência espiritual, em divisão interna e em crises políticas. Ao olhar para essas narrativas, percebemos que os falsos deuses não precisavam destruir Israel à força. Bastava que o povo aceitasse adorá-los lado a lado com o Senhor. E assim, o coração dividido se tornava o maior campo de batalha. Chegamos ao fim desta jornada, mas não de forma qualquer. Depois de atravessar os corredores da história, revisitar os falsos deuses do Egito, os Baalins de Canaã, as divindades gregas e romanas que se infiltraram no tecido social e religioso, o que nos resta é uma reflexão inevitável. A luta contra os falsos deuses nunca terminou. Eles mudaram de rosto, trocaram de altar, mas continuam exigindo adoração disfarçados em ideologias, prazeres passageiros, poder e prestígio. Não é curioso perceber que aquilo que se apresentava no passado com nomes como Osíris, Afrodite ou Baal, hoje ganha novas roupagens, mas o mesmo objetivo: desviar o coração humano de sua essência, da verdade e daquilo que realmente liberta. Talvez seja justamente isso que nos instiga. A história não é apenas memória, ela é alerta. É nesse ponto que o estudo se torna mais que informação, ele se torna espelho. Se o povo hebreu precisou enfrentar as pressões de cultos que ofereciam promessas fáceis, se os primeiros cristãos tiveram que resistir às imposições de adorar ao imperador ou se render ao politeísmo cultural, nós também precisamos olhar para os deuses modernos que rondam nossa vida. Eles não pedem sacrifícios em altares de pedra,
mas exigem tempo, atenção e entrega. E aqui está a provocação. Até que ponto nós mesmos nos curvamos, sem perceber, diante de ídolos invisíveis que moldam pensamentos e escolhas? Por isso, este vídeo não termina em ponto final, mas em vírgula. Quero convidar você a deixar nos comentários sugestões para o próximo tema que devemos explorar aqui no canal. Qual aspecto da história bíblica ou religiosa desperta mais a sua curiosidade? Que personagem, evento ou mistério você gostaria de ver desvendado em detalhes? A sua participação ajuda a construir essa caminhada de aprendizado, porque este espaço é, acima de tudo, um lugar de estudo, investigação e descobertas. E já que chegamos até aqui, aproveito para te pedir uma coisa simples, mas poderosa. Inscreva-se no canal, não para aumentar números, mas para que possamos seguir juntos, explorando as páginas da história e da fé. Cada vídeo é pensado para te entregar conhecimento sólido, envolvente e cheio de conexões que talvez você nunca tenha percebido antes. Então, se você gosta de mergulhar em análises profundas e quer continuar essa jornada, esse é o seu lugar. Para encerrar, deixo uma mensagem inspiradora que ecoa desde os tempos antigos e continua atual. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Salmo 115. Esse versículo não é apenas uma crítica ao passado, é um chamado para despertar no presente. Que ele nos lembre de que a verdade não pode ser fabricada e que o divino não se mede em imagens, mas em eternidade. Fique com o nosso Deus e até o próximo vídeo.